Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 15. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Palavra bem conhecida de todos nós. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Sente, queridos, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Estamos no dia de hoje iniciando uma série de mensagens sobre um assunto de suma importância para nós como igreja, como pessoa, que é sobre crescimento. Diga comigo, crescimento. Nós precisamos entender, precisamos compreender que nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. A vida, ela começa no momento da concepção, lá no útero materno. E desde o momento em que o embrião encontra o óvulo e começa a grande, não vou usar essa palavra, né? Eu ia usar a palavra magia, né? Mas crente não gosta de magia, né? A grande corrida da vida, digamos assim, começa o crescimento. E o embrião começa a se desenvolver, e ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. 9 meses depois, alguns um pouquinho antes, são mais apressados, né? O bebê nasce, e ele continua o seu processo de crescimento. E quando isso não acontece, quando não há crescimento daquele feto, daquela criança, se identifica que algo está errado. Sim ou não? Né? Uma Kátia aqui da área da saúde, né? Certamente já atendeu mulheres grávidas, né? E você vai ver que se o bebê não está crescendo, o médico vai precisar intervir, ou com medicamento, ou hoje com a ciência evoluída, até mesmo cirurgias dentro do próprio útero são feitas, porque se identifica algum problema que está afetando o crescimento. Isso é natural, isso é normal, é da vida, porque é preciso crescer. Só que nós não trazemos e não transferimos essa máxima para a nossa vida espiritual. Nós descuidamos da nossa vida espiritual e deixamos de crescer, deixamos de evoluir em Deus, paramos, estagnamos, não vamos em frente. Estamos há anos, muitas vezes, dentro da igreja e as coisas parece que não andam, não vão. Não nos preocupamos em crescer. Não nos preocupamos em ser melhor cristão. Não vou dizer nem crente, porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Não, pastor, a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, verso 19, se não me falha a memória, Tiago ele vai dizer assim, que
os demônios creem e estremecem. Ele disse assim: crês em Deus? Bem o fazes. Ó, tá aí. Interessante, eu não falei que não tinha mágica, né, mano? Tem uma mágica, a gente fala, aparece aqui. Só. Tu crês que há um só Deus? Fazes muito bem. Mas também os demônios creem e estremecem. Sabe o que Tiago está dizendo? Que tem muito demônio mais crente do que alguns crentes. Porque tem uns crentes que até o temor perderam, né? Mas a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Então não basta apenas isso, ser crente. Eu preciso ser cristão, que significa parecido com Cristo. Que as minhas atitudes sejam parecidas com a de Cristo. Os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia. Por quê? Porque o procedimento deles, o jeito deles andar, o jeito deles falar, lembrava o jeito de Cristo. Que maravilha, né, irmãos? Amém? Que maravilha. Então, Deus colocou no meu coração esse tema de nós falarmos sobre crescimento, de nós falarmos sobre como nós precisamos crescer em Deus, como nós precisamos melhorar, como nós precisamos entender que se eu não crescer, eu vou morrer. Não ouvi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Se eu não crescer, há uma grande chance de eu morrer. Não estou falando fisicamente, até porque fisicamente a gente está bem fortinho, né? Eu hoje, antes de vir para cá, tomei um susto quando subi na balança. Estava falando com Samuel antes do culto, eu disse: Jesus, tem que começar hoje, não vai dar nem para começar segunda-feira. Tem que ser hoje, já, porque a coisa está feia. Fisicamente nós estamos bem, e espiritualmente? Como você está espiritualmente? Quantos anos de fé você tem? Não precisa responder para mim, porque tomaria muito tempo. Mas quanto tempo de fé você tem desde o momento que você aceitou Jesus? Tem uns aqui novinhos na fé, né? Os mais novos aqui, o Tiago, que recém está começando, né? Ainda não se batizou. Marcela Goretti, tem 3 anos, né? De batismo, 3 anos, não me lembro bem. Ainda são bebês, né? Estão crescendo, por enquanto, depois, né? Mas quantos anos você tem de fé? E será que você pode fazer uma análise nesta manhã? Uma avaliação desde o momento que você aceitou Jesus, que você tomou a decisão, que você começou a caminhar com Jesus. Você tem a capacidade de observar e entender se você cresceu em Deus ou não? Irmãos, nós precisamos fazer essa avaliação. Amém? Será que eu estou crescendo espiritualmente? Será que eu estou melhor desde o momento que eu me converti espiritualmente? Ou será que eu dei aquele up e depois eu fui decaindo? Tem alguns que começam muito bem. Começam muito bem. É que nem a São Silvestre. Já viu a São Silvestre? São Silvestre começa não sei quantos mil corredores. Os caras vestidos de super-homem, Homem-Aranha, não sei o que, fantasiado. E eles começam aquele bolo assim, sai aquele monte assim, né? Tudo correndo, nem maluco. Pá! Vai ver no final quantos chegam. Então tem gente que começa bem. Mas a Bíblia diz, em Eclesiastes 7:8, se não me falha a memória, Salomão vai dizer assim: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Olha para o seu irmão e diga assim para ele:
Aí, melhor é o fim das coisas do que os princípios dela. Por quê? Não adianta você começar muito bem e terminar muito mal. Crescimento, ele precisa ser gradativo. Você precisa começar e continuar. Diga aí para o seu irmão, você precisa começar e continuar. Então crescer, irmãos, crescer espiritualmente é entender que isso é uma necessidade. Porque crente que não cresce, como eu disse, vai morrendo aos poucos. É ou não é? Se ele não crescer, ele vai morrendo aos poucos, ele nem percebe. Ele vai ficando enfastiado espiritualmente. Se é que eu posso usar essa expressão. O que é uma pessoa enfastiada? Ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de se alimentar, ela está com fastio, né? É um termo antigo, né? Só os mais velhos entenderão, né? Tem uns aí rindo, mas tu entendeu, né? Então, tua idade denuncia. Ele vai ficando sem fome, sem desejo de se alimentar da palavra, sem desejo de buscar Deus. Por quê? Porque ele não está crescendo. A criança, quando ela está em desenvolvimento, adolescente, quem tem filho adolescente aí, levanta a mão. Rapaz, se deixar, come até as panelas. Misericórdia. Come muito. Eu me lembro, eu já tive essa idade. Misericórdia, Jesus amado. Come tudo. Porque a fase, o desenvolvimento, o crescer, pede isso. Pede alimento. Agora, quando o crente, ele não cresce, ele está muitas vezes dentro da igreja, dentro da casa do Pai, mas ele não consegue viver aquilo que Deus tem para ele. Ele não consegue desfrutar daquilo que o Pai tem para dar para ele, porque ele não está crescendo, ele não está compreendendo, ele não está vivendo o melhor de Deus na sua vida. É que nem o irmão do filho pródigo. Se prega muito sobre o filho pródigo, né? Mas o maior problema não era nem o filho pródigo que saiu, tomou na cabeça e voltou. Eu considero que o maior problema era o irmão do filho pródigo. Como assim, pessoal? Sabe por quê? Porque o irmão do filho pródigo, onde é que ele estava? Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 31. Ele estava onde? Na casa do pai, com o pai. Tudo tinha lá na fazenda. Aí quando o filho mais velho chega em casa e vê aquela festa, vê aquele negócio, o que está acontecendo aí? É o teu irmão. E sempre tem alguns assim para meter mais uma lenha na fogueira, né? Certamente, aquele cara que pegou tudo aí, ó, desperdiçou tudo. E aí, ó, voltou, teu pai fez uma festa para ele. Olha só, não quero botar lenha na fogueira, hein? Mas eu acho que o pai gosta mais dele do que de ti. A Bíblia diz que ele se indigna, ele fica bravo e vai para o pai e diz: pai, meu irmão foi lá, gastou tudo que tinha e tal. Eu sempre tive aqui com você e nem um cabrito. O pai olha para ele e diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Se você quisesse ter matado 10 cabritos, 20 cabritos, 30 cabritos, o que você quisesse, você podia pegar. É seu. Irmão, sabe o que eu entendo com isso? Que quem não cresce em Deus não consegue enxergar aquilo que Deus coloca diante dele. Você está entendendo?
a gente perde a visão, a gente fica com a visão distorcida, não consegue enxergar o melhor de Deus na sua vida. E quando Paulo ele vai dizer, em tudo cresçamos, ele está dizendo, nós precisamos crescer na visão espiritual, nós precisamos crescer em Deus, para quê? Para poder viver o melhor de Deus na nossa vida, porque o melhor de Deus já veio, ele não vai vir, ele já veio, o melhor de Deus é Jesus, ele já veio. Então por que que nós não entendemos, não compreendemos, não desfrutamos? Então eu quero ver com você algumas coisas que nós precisamos entender para que nós venhamos crescer espiritualmente. Sabe, queridos, eu tenho me questionado muito isso nas minhas orações, tenho falado com Deus e tenho dito, Senhor, eu não quero estagnar. Eu não quero estagnar, eu não quero parar. É como a canção que nós cantamos, eu acho muito forte. Quando o pessoal está cantando assim, chega naquela frase, eu penso duas vezes em cantar. Gastarei meus dias aos teus pés. Isso é forte, irmão. E eu vou dizer uma coisa, quando você canta, Deus acredita, hein? Diga aí para o seu irmão, quando você canta, Deus acredita em você. Quando você diz assim, gastarei meus dias, ou gastarei minha vida, né? Gastarei minha vida, né? Gastarei minha vida, mais forte ainda. Gastarei minha vida aos teus pés. Só que para isso, irmão, eu preciso amadurecer. Amém? Eu preciso amadurecer. Quando Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai dizer, quando eu era menino, eu falava como menino, eu corria como menino, eu brincava como menino, mas depois que eu cresci, eu deixei de ser menino. As minhas atitudes mudaram, o meu comportamento mudou. E nós como cristãos, nós precisamos entender isso, que quando a gente cresce em Deus, o nosso comportamento muda, nós amadurecemos. Amém? Amadurecemos, as nossas atitudes são diferentes. Então por isso eu preciso entender que eu preciso crescer em Deus. E olha que quem fala isso é Paulo, nada mais, nada menos que Paulo. Paulo era o cara, irmão, o cara que mais escreveu no Novo Testamento. A maior parte das doutrinas de fé da igreja cristã é baseada naquilo que Paulo escreveu. Aproximadamente 7 milhões de pessoas todos os dias leem alguma coisa que Paulo escreveu. Será que ele foi influente? Hã? E ele vai dizer que nós precisamos crescer. Ele vai dizer que em tudo nós precisamos crescer. Paulo não se conformava, desde o momento que ele encontrou Jesus, quando ia para Damasco, que ele teve aquele encontro que caiu por terra. Ele considerou toda a sua sabedoria, tudo que ele tinha, todo o seu conhecimento, que não era pouco. Dizem alguns historiadores que o que Paulo tinha de conhecimento equivale a mais ou menos, nos dias de hoje, em torno de 7 faculdades. Tá bom para você? 7 faculdades? 7 TCC? Misericórdia. Paulo tinha todo esse conhecimento, mas quando ele encontra Cristo, ele entende que o conhecimento que ele precisa buscar é o conhecimento espiritual, é o conhecimento daquilo que vem de Deus. Estudou aos pés de Gamaliel.
Gamaliel, ele foi o único que recebeu o título de nosso mestre. Neto de Eliel, um dos maiores rabinos. Paulo cresceu aos pés dele, sabia tudo da lei. Ninguém sabia mais de lei do que Paulo. Mas quando ele encontra Cristo, ele entende que ele precisa crescer. Olha para o seu irmão aí, não dá para mandar sacudir, senão ia mandar sacudir, né? Para ele não dormir. Mas diga assim para ele: meu irmão, você precisa crescer. Amém? Quem está disposto a crescer em Deus aí, diga amém. Eu quero crescer em Deus. Crescer espiritualmente, melhorar espiritualmente. Mas para isso eu preciso entender algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso entender é que meu crescimento espiritual está diretamente ligado ao tipo de alimento que eu consumo. Amém. Agora eu vou apanhar. No físico, tá? Não no espiritual. Você já ouviu a expressão: você é o que come? Quem já ouviu? Todo mundo, né? Às vezes você vai no médico, que nem eu já fui. Primeira pergunta do cardiologista: o que você anda comendo? Doutor, só coisa light. Bacon. Esses dias a Lívia saiu com uma. Ela também gosta do bacon, né? Mas ela pode, por enquanto. Ela disse: bacon é vida. E é bom. Só que o problema, irmãos, que o bacon, o embutido, as coisas boas, que pelo menos eu gosto de comer, não faz bem. Dá problema de colesterol. Dá problema de um monte de coisa. Por isso eu sou aquilo que eu ingiro. É uma matemática simples. Eu preciso gastar mais energia do que eu ingerir. Mas geralmente é o contrário que a gente faz. A gente ingere mais do que gasta. E isto dá problema. E no espiritual, irmãos, eu preciso entender que a lógica é a mesma. Eu só vou crescer espiritualmente mediante o que eu me alimentar espiritualmente. Não tem segredo. O que eu me alimento espiritualmente vai definir o meu crescimento. Irmãos, assim como nós vivemos numa geração fast food. O que é a geração fast food? O alimento rápido. Você passa num drive-thru, escolhe ali o sanduíche que você quer, né? Batata frita, hambúrguer, copão de refri. 10 minutinhos você sai dali, às vezes nem isso, e manda ver rapidinho. Só que aquilo não faz bem para o teu crescimento. E no espiritual, nós estamos levando a mesma máxima. Nós estamos virando uma geração fast food espiritual. A gente quer dobrar o joelho, orar 5 minutos e que o céu desça. A gente quer pegar a Bíblia, ler um capítulo, de preferência o menor possível, né? Jesus chorou. Tá bom, já li a Bíblia hoje. Salmo 119, nem pensar, né? Passa longe. Misericórdia, está amarrado, pastor. A gente tem transformado a nossa vida espiritual e o nosso crescimento espiritual em um fast food. Queremos apenas coisas rápidas. Não, irmão. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que entrar no processo. E o processo,
ele é lento. Uma carne bem preparada, uma comida bem nutritiva, ela leva tempo. Não é plim, micro-ondas. Lasanha de micro-ondas, misericórdia. Não dá, não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo efeito. Então eu preciso entender, irmãos, que eu sou aquilo que eu me alimento. E deixa eu perguntar, como é que está o teu alimento espiritual? O que você tem se alimentado? Só enlatado? Enlatado espiritual? O que é enlatado espiritual? Vai para o YouTube, fica o dia todo procurando mensagenzinha no YouTube. Mas eu assisti 5 mensagens, mas não leu nenhum capítulo da Bíblia no dia. Pode ter, tem mensagens edificadoras, amém? Eu não estou dizendo que você não pode assistir o YouTube, tá bom? Amém? Ainda mais que agora está gravando, né? Meu Deus. Não estou dizendo que você não pode assistir YouTube, mas você precisa cuidar o que você assiste. E você não pode ficar dependente só do YouTube para a tua vida espiritual. Se você não ler a Bíblia, se você não tiver tempo de oração, você não vai crescer espiritualmente, você vai continuar a mesma coisa. E daqui um pouco você vai morrer espiritualmente. Diga comigo, misericórdia. O alimento, irmãos, ele é muito... Nós somos atraídos por aquilo que vemos. Não é? Somos atraídos por aquilo que vemos. É aquilo que João vai dizer, a concupiscência dos olhos atrai. E às vezes nós olhamos umas coisas que parecem tão bonito, e a gente olha e diz, não, isso aí só pode ser de Deus, é de Deus. Aí quando você vai ver, não é de Deus nada. É lobo e pele de ovelha. Então tome cuidado, irmãos. Foi o que Satanás fez com Eva, né? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que Satanás chega e apresenta um fruto, e a Bíblia diz que era agradável aos olhos. Cuidado, irmão. Cuidado do tipo de alimento que você está se alimentando. Amém? Tudo que você vê impacta diretamente a sua mente, o seu coração, entra profundamente. Então nós precisamos compreender que o alimento espiritual adequado vai influenciar no meu crescimento espiritual. Sabe, queridos, eu me lembro quando eu era pequeno, não em Barbacena, mas ali no bairro Caravaggio, mais conhecido como Lomba, né? Eu me lembro que nós tínhamos um fogão a lenha. E todos os dias o pai chegava do trabalho, ia para a beira do fogão a lenha, chimarrão, e vinha um outro irmão, irmão Juarez. E eu sentava no banquinho que tinha perto da lenha. De vez em quando botava uma lenha na boca do fogo. E era o que eu mais gostava, de ficar ouvindo o pai e o irmão Juarez conversar. E eles conversavam sobre as coisas de Deus. Conversavam da palavra. Às vezes contavam algumas histórias daqueles cultos lá do interior. Eu gostava daquilo. E eu tenho certeza, irmãos, que muito da minha fé, ela foi alimentada com aquilo que eu estava ouvindo. Você está entendendo? Amém? Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da Jovem Pan. Da Rede Globo.
Misericórdia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não tem segredo. O ouvir da palavra. Se eu ouço a palavra, a minha fé cresce. Se a minha fé cresce, eu cresço também. Amém? Se a minha fé cresce, eu cresço em Deus. Eu estou crescendo espiritualmente. Então eu preciso entender, irmão, que o crescimento espiritual está atrelado, está ligado da maneira como eu me alimento. Comece a te alimentar melhor espiritualmente. Leia a palavra. Alguns irmãos dizem: pastor, eu tenho uma dificuldade, eu começo a ler a Bíblia. Insista. Começa a ler um livro junto, um livro bom, pega um tema que você gosta, espiritualmente começa a desenvolver. Amém? Comece a ler. O brasileiro lê muito pouco. É uma cultura que está entranhada no brasileiro, que o brasileiro não gosta de ler. Ou pelo menos a grande maioria. Há algumas exceções, mas a grande maioria não gosta de ler. E aí botou na sua cabeça que não gosta de ler. E aí o inimigo pega isso e diz: não, você não gosta de ler, então não leia a Bíblia. Aí o crente acredita. Comece a ler a palavra. Comece a se alimentar adequadamente. Diminua um pouco o tempo da televisão. Amém. Vocês estão aí? Como assim, pastor? Você é contra a TV? Não tenho TV em casa, assisto. Gosto muito de série policial. Acho que se eu não fosse pastor eu ia ser policial. Daqueles dos bons ainda, assim, né? Investigador. Misericórdia. Assista, irmão. Mas só que o meu tempo precisa ser bem distribuído. Eu preciso ter o meu tempo de oração, eu preciso ter o meu tempo da palavra. Por quê? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Sim ou não? Eu não posso dar o que eu não tenho. Lá em Atos, quando Pedro e João estão subindo na porta do templo, o cara olhou para eles e disse: me dá alguma coisa aí. Pedro olha para ele e diz: não tenho prata, não tenho ouro. Se você acha que eu tenho alguma coisa, não tem nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Amém? Então, querido, a hora passa depressa. O tipo de alimentação que eu tenho vai influenciar diretamente no meu crescimento. Então eu preciso identificar o que eu tenho me alimentado. E eu preciso identificar qual o alimento que está faltando. Às vezes quando você vai no médico, a primeira coisa que o médico, um endocrinologista, ele vai pedir um exame completo. Para ver o que está faltando. Qual é o nutriente que está faltando. Qual é o alimento que está faltando. E baseado nisso ele vai dar para você uma receita, uma composição de vitaminas, aquilo que você precisa para você crescer espiritualmente também. Eu creio que o Espírito Santo está examinando você essa manhã. Amém? E Ele está trazendo à tua mente, à tua memória, aquilo que você sabe que está faltando, aquilo que você sabe que está falhando e que você precisa melhorar, e que você precisa buscar em Deus, e que você precisa se alimentar melhor espiritualmente, para que a tua vida espiritual cresça. Irmão, deixa eu dizer uma coisa.
Quando eu preparava essa mensagem, o Espírito de Deus movia, fervia no meu coração. Ele dizia assim: imagina todos os crentes crescendo espiritualmente. Imagina todo mundo no mesmo nível espiritual. Irmão, as portas do inferno não iam resistir. Amém? O inferno ia ser saqueado, essa igreja ia ficar pequena, nós ia ter que derrubar essas paredes do salão rapidinho. Porque crentes maduros, crentes que crescem em Deus, entendem o propósito do reino. Você está entendendo? Crente que é sadio espiritual, crente que cresce espiritualmente, ele entende o seu propósito, o seu chamado. Ele não fica lá com coisinha na cabeça. Não, ele sabe que ele tem um alvo. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Antigamente eu matava crente, antigamente eu torturava crente, mas agora eu estou livre de tudo isso. Agora eu conheci Jesus, agora eu tenho um propósito, agora eu tenho uma meta e eu vou alcançar. Aleluia, aleluia. Você cresce espiritual, irmão, porque tem um propósito de Deus para a tua vida. Não simplesmente para você ficar, eu estou crescendo, eu estou cheio de Deus. Se esse cheio de Deus não se traduzir, não se transformar no propósito de Deus para a tua vida, não adianta nada. Você está entendendo? Então, queridos, nós precisamos entender isso nessa manhã, que o crescimento espiritual, ele precisa ser, de fato, um crescimento consciente e um crescimento, ainda que seja lento, mas contínuo. Ainda que seja lento, mas contínuo. Não pare. Amém? Você pode olhar aí para o seu irmão e dizer para ele: não pare de crescer. O ser humano fisicamente, ele tem um tempo determinado. Não é um tempo exato, mas alguns crescem, diz que alguns crescem até 18, 19, né? Dependendo do organismo, né? Alguns 15, né? Eu, por exemplo, queria chegar a 1,90, parei no 1,70, né? Queria muito servir a aeronáutica. Tenho muito orgulho de ter o certificado lá de dispensa da aeronáutica, mas é da aeronáutica. Cheguei lá, 1,70 m. Não dá, tu é muito baixinho. Queria ter crescido mais, mas chegou lá, parou, 1,70 m, não cresci mais. Mas espiritualmente, irmãos, nós só vamos parar de crescer, ou só podemos parar de crescer, quando nós estivermos com o Senhor. Amém? Quando nós recebermos um corpo glorificado. Aquilo que Paulo fala lá em Coríntios capítulo 15, a partir do verso 53, 54, quando ele diz: quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Quando nós recebermos esse corpo, aí nós não temos que parar de crescer, não vamos crescer mais. Porque já aí nós já vamos atingir a estatura de varão perfeito. Amém? Então que Deus nos ajude. Tem muito mais, hoje é só a primeira. Tá? Amém? Só o começo. Nós vamos falar muito sobre isso. E eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja movendo você. E essa semana mesmo, você já comece a tomar algumas atitudes. E dizer para você mesmo:
eu preciso crescer mais espiritualmente. Amém? Eu preciso crescer mais espiritualmente. E à medida que você for crescendo, Deus vai colocando coisas na tua mão. Amém? Por quê? Porque Deus não dá responsabilidade para quem é imaturo. Não. Deus coloca na mão daquele que já cresceu um pouquinho mais. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.